ter a paciência necessária para resolver. Que o amor de Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Então hoje vamos dar prosseguimento ao estudo da mediunidade no capítulo referente ao atendimento aos espíritos que sofrem. E hoje nós iremos ver o capítulo 2 sobre isso, vamos pelo menos iniciar. Mas como sempre, vamos aqui ver uma introdução de um livro de Emmanuel, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 120 hoje, que nós vamos aqui fazer algumas observações. E Emmanuel nos diz o seguinte: se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti, lava os teus pensamentos, em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois que há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. É isso que nós vamos aqui fazer umas reflexões para servir de ponte para o nosso estudo de hoje. Emmanuel aqui começa dizendo a nós o seguinte: se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Como é isso? Emmanuel, como nós aprendemos aqui, usa muito o sentido figurado, justamente para dizer coisas muito importantes de forma sutil, indireta e em poucas palavras. Aqui quando ele diz: se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, o que é essa luz? Nós aprendemos que, entre outras propostas do Cristo, no Evangelho, ele nos diz o seguinte, como está escrito no Evangelho de João: ele era a luz, e a luz veio à terra. Então, a luz, em termos simbólicos, também se refere ao conjunto de ensinamentos do Evangelho do Cristo, que, quando é por nós conhecido, compreendido e vivenciado, se torna luz dentro de nós. E aí Emmanuel vai dizer: se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Ele faz justamente essa advertência porque é do conhecimento nosso a quantidade de trevas estabelecidas nas inúmeras oportunidades que já tivemos de reencarnação na Terra, e através do nosso afastamento das leis de Deus ou do Evangelho do Cristo, especificamos na nossa caminhada lugares e campos escuros e de trevas. Eles não se apagaram, não foram resolvidos completamente. E quando nós estamos agora usufruindo um certo nível de luz que é dada pelo Evangelho do Cristo, sobretudo à luz da doutrina espírita, nós temos que cuidar, zelar, como Emmanuel diz: desvela-te em não perdê-la, porque ela pode ser sufocada pela intensidade de trevas que a gente traz do passado, através de atitudes, de comportamento e de ações que se chocaram com as leis de Deus e semearam na nossa caminhada lugares muito escuros. Mas vamos ver o que Emmanuel aqui acrescenta nessa nossa compreensão. Intensifica em ti. É preciso que aquilo que nós absorvemos de luz, do conhecimento do Evangelho do Cristo, seja alvo de trabalho decisivo de nossa parte, que é esse trabalho que significa intensificar a luz. É fazer com que, de fato, esse conhecimento se transforme em conduta, em envolvimento emotivo e canalize, drene os campos de trevas que a gente traz do passado, não permitindo que eles
sabotem a luz que o Evangelho agora nos dá. E Emmanuel continua dizendo como é que nós devemos fazer para que isso seja exitoso. Aí ele vai dizer o seguinte: lava os teus pensamentos em esforço diário. Então não tem para onde. O primeiro passo é que a nossa maneira habitual de ver a vida, ver os fatos, as pessoas, as experiências que a gente tem durante a encarnação, precisam mudar de foco, de percepção, de averiguação, de entendimento na realidade agora sob a compreensão espiritual, decisiva e indispensável para que a gente absorva as experiências no campo material de forma proveitosa ou exitosa. E aí ele começa dizendo: lava os teus pensamentos em esforço diário, limpa-os. Estabelece na nova maneira de ver e perceber a vida hábitos e condicionamentos mentais novos nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, como se fosse uma situação gradativa, na medida em que nós começamos com um trabalho de renovação mental, os sentimentos que vêm aliados aos pensamentos, eles começarão também a mudar. E aí ele diz: corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Então não há dúvida, a maneira pela qual nos é concitado ou estimulada por Emmanuel é que todo esse trabalho nosso, na área do pensamento, na área do sentimento, tem um direcionamento. Qual é? O mais alto. O mais alto aqui não deve significar para nós o mais difícil, mas sim o mais valoroso. O que é o objetivo da meta, em que a gente busca uma tal felicidade, muitas vezes antes do conhecimento espiritual, iludido pelo jogo da matéria e da ilusão dos sentidos, e que agora, com o conhecimento espiritual da vida, a gente alinha novos propósitos, e esses propósitos têm que estar alinhados com os objetivos do alto. Vamos aqui fazer a conclusão dessas observações. Não te cristalizes, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Quando ele diz aqui não te cristalizes, a gente pode ver várias deduções, mas o que nos vem mais à mente agora é: não fiques parado, não fique inerte perante todo o conjunto de valores novos e conhecimentos novos que lhe propele a uma renovação de vida. Haja, e ele diz por que a gente deve agir no final. Porque há micróbios intangíveis, imperceptíveis, e aqui ele se refere à esfera espiritual, que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Vamos entender esse final e, sobretudo, compreendendo por que ele faz esse termo forte que pode paralisar durante séculos. É esse o termo. Então, vejamos. Há micróbios intangíveis que podem paralisar a alma. Aqui Emmanuel se refere a todos os fatores negativos, contrários à nossa consciência espiritual e que foram fomentados por todas as experiências que a gente já teve encarnatórias de afastamento das leis de Deus. Eles estão bem dentro desse lado sombra que a gente traz do passado
e que agora começa a ser clareado paulatinamente à luz do Evangelho do Cristo. Então ele diz, olha, não te cristalizes, haja, atue, aproveite o que você entendeu e compreendeu sobre a vida espiritual, estabelecendo novos roteiros de vida. Porque se você não fizer isso, há micróbios intangíveis que se estabeleceram desde seu passado e que poderão lhe paralisar. Mas ele conclui dizendo, durante séculos. Mas como é isso? Durante séculos, ele, claro, se refere durante algumas encarnações. Nós aprendemos com a doutrina espírita que até o momento em que nós atingimos um certo amadurecimento espiritual, que estimula o despertamento da nossa consciência, nós trilhamos inúmeras encarnações e reencarnações na Terra, como já usamos aqui algumas vezes o termo, marcando passo, avançando quase que zero, justamente porque antes de termos a oportunidade de agora, mais amadurecidos espiritualmente acordar, nós fomos sempre atingidos pelos micróbios intangíveis, fomentados por todo um conjunto de trevas e de sombras que as nossas atitudes estabeleceram e que agora podem de fato ser resolvidos à luz do conhecimento do Evangelho do Cristo, que estabeleça em nós não só o conhecimento, mas sobretudo a vivência, a renovação de atitudes, um comportamento novo. Essa parte de micróbios que ele fala, não foi metafórica? Ele usa micróbios intangíveis. Emmanuel é rico em usar figuras de linguagens e metáforas. Se ele diz que esses micróbios intangíveis podem atacar a alma, é lógico que ele está fazendo uma comparação com aqueles que atacam o corpo físico de forma invisível. Porque os que atacam o corpo nosso são tangíveis, mas invisíveis. Aqui se refere aos que atacam a alma e, sobretudo, são totalmente invisíveis e para os quais nós só podemos estar protegidos na medida do nosso esforço de vivência do conhecimento evangélico. Só o conhecimento é que, vamos dizer assim, fortifica o nosso sistema imunológico espiritual e nos fortalece contra os micróbios intangíveis, de forma que a nossa encarnação seja exitosa, não seja repetição de séculos. Aí eu estava lendo um livro um pouco maior, e na parte do capítulo 4, que fala sobre o cérebro, depois eu assisti uma palestra também do meu cientista, ele explicando a necessidade que a gente tem de se descongestionar das existências pretéritas, né? De se recondicionar. Porque, por exemplo, em quantas encarnações eu fui espírita? Talvez seja a primeira. Bom, eu acho que com certeza deve ser a primeira. Entre certeza e teatro, né? Porque eu não tenho nada. Mas quantas encarnações eu tenho como católica? Que era a religião que Predominante. Né? É verdade. E quantos funcionamentos eu não adquiri da religião católica, né? Dos rituais, se sentir em pecado, inferno e tal. Quer dizer, só um pequeno exemplo, né? Aí ele falando da gente do cérebro, que a parte do córtex frontal, que é o superconsciente, né? Que é o mais iluminado, que é uma projeção do futuro. Falando também da parte mediana do cérebro, né? Que é o nosso presente, que é o consciente, e da parte aqui mediana espinhal, que é a parte que refere ao passado, que é a mais obscura. Né? A mediana, que é a que a gente vive e que a gente se deixa muito levar mais pelas emoções. Uhum. É bem interessante essa palestra dele. Ele explica um livro maior nesse capítulo, e assim com mais detalhes, é que a gente escreve dentro lá, achei bem interessante. Bom,
vamos entrar no nosso assunto hoje, que é sobre o atendimento aos espíritos que sofrem e procurando, como sempre, fazer uma contextualização com as nossas experiências diárias e com a aplicação que a mediunidade, de certa maneira, tem para todos nós. Eu me lembro aqui de uma experiência até interessante e curiosa que foi contada. Eu contei aqui a 2 pessoas que estavam comigo no Intercept, mas que, como tem a ver com a mediunidade, e já que a gente estava falando dessa questão de mediunidade contextualizada, o palestrante espírita, que é bem conhecido nosso, que é médico, Dr. Décio Iandoli. E o Dr. Décio Iandoli conta em uma palestra, eu assisti essa semana no YouTube, que ele, já sendo espírita há um bom tempo e fazendo palestras e ajudando, inclusive numa instituição espírita lá no Mato Grosso, onde ele mora, ele, certa vez, ele disse que inventou de fazer a seguinte pergunta, através do pensamento. Foi para a reunião e disse assim: mas eu só queria saber quais as causas que tem no meu passado para os problemas que eu estou passando. Porque como é comum a gente saber, muitas vezes a gente tenta disfarçar, mas é uma verdade literal, é que cada um sabe os problemas que tem. Porque o Dr. Décio, por exemplo, é um médico espírita há muitos anos, a esposa dele é espírita, ele tem aí 3 filhos, trabalha muito no movimento espírita, mas tem lá seus problemas e sabe Deus quais são, como todo mundo tem. Porque é muito comum a gente sempre achar que os problemas nossos são maiores que os dos outros. Mas, como popularmente se diz, cada um sabe aonde o seu sapato aperta. E aí ele disse que fez essa pergunta. E aí esqueceu a pergunta. Passou-se uns 2 dias. Quando ele foi no centro espírita outra vez, teve uma médium lá do centro que disse: olha, mandaram um recado para eu lhe dar. E aí disse: oxente, qual foi o recado? Disse: olha, disseram que eu dissesse o seguinte ao senhor, que a origem, a causa dos problemas que você passa estão em você. E ele disse: certo. Como se diz, vai fazer pergunta a espírito elevado para receber respostas, né, que levam também um cunho de profundidade. Ele que analisasse como é que é a vida dele, para deduzir o tipo de vida que teve no passado, né? Como, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Bem-aventurados os aflitos, que tem o item causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Nas causas anteriores, nós somos remetidos a analisar as circunstâncias da nossa vida atual, os problemas que nós passamos, para através deles deduzir o tipo de pessoa que fomos no passado. Isso é tudo bem. Mas a questão toda não ficou só aí. É que ele disse que depois de alguns dias, ele usou mais ou menos essa expressão, é que desbloquearam a pineal dele. Porque Dr. Décio, como muitos palestrantes espíritas que tem na atualidade, dizem alguns bem claramente que não tem mediunidade nenhuma, que não tem percepção zerada do mundo espiritual. Tem percepção zerada. E Décio era um desses também. Só que ele disse que do dia para a noite parece que desbloquearam a pineal dele. E ele começou a ter percepções que ele não tinha. Só que essas percepções começaram a deixar ele perturbado. E ele, como médico, procurou orientação com o psiquiatra, que inclusive passou alguns remédios para ele. E ele disse só que esse remédio não fazia efeito nenhum. Tomava remédio e não fazia efeito.
Até que aquela médica, doutora Marlene Braga, que é bem amiga dele, que voltou ao plano espiritual recentemente, há coisa de 1 ano e meio, Marlene Nobre. Marlene Nobre. Voltou ao plano espiritual e faz coisas de 1 ano e meio. Ela disse a ele o seguinte: olha, vá para uma mesa mediúnica. E aí ele disse que resolveu ir. E na primeira vez que ele foi, ele estava lá na mesa, ele disse que entraram num ambiente 8 entidades, 8 espíritos de vidas anteriores dele, que ele teve a percepção. E quando ele foi para a reunião outra vez, chegaram mais 8. E não eram espíritos que estavam em situação boa. E aí ele disse que recebeu até um recado de alguém na reunião mediúnica que disse a ele: entendeu agora por que é que você não teve os canais mediúnicos abertos? E ele disse que entendeu, era porque ele não daria conta. Depois disso, essas entidades pararam de vir para a reunião e desapareceu os sintomas, ele voltou à antiga normalidade, entre aspas. Então, a verdade é que qualquer um de nós não só tem as percepções mediúnicas pela intuição ou inspiração, como também é possível a mediunidade ostensiva surgir a qualquer época, em qualquer pessoa. Naquele livro Missionários da Luz, no capítulo 2, que é estudada a epífise, que é a glândula pineal, é outro nome também dado, que é a glândula da mediunidade que está em nosso cérebro. Toda criatura humana a tem, então ela está lá protegida, mas potencialmente todos nós somos médios, fora a mediunidade intuitiva ou inspirada comum e habitual de todos nós utilizarmos. O livro dos Espíritos mesmo, inclusive o livro dos Médios, deixa bem claro, ipsis literis, o que eu vou dizer, que é através da inspiração do anjo guardião, todos são médiuns. Literalmente isso está desse modo no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. E aí chegam pessoas ainda, aparentemente bem conhecedoras da doutrina, dizer ou querer dizer que tem pessoas que não têm mediunidade nenhuma. Eu fico com o ponto de vista muito bem claro, tanto do livro dos Médiuns quanto do livro dos Espíritos. A não ser que houvesse pessoas na Terra que não tivessem nenhum guia, nenhum espírito elevado que a orientasse durante a sua encarnação, que a gente sabe que não é desse modo. Todos têm. Então hoje nós iremos prosseguir no atendimento aos espíritos que sofrem. E aqui, claro, como é comum o entendimento já nosso, a Terra, por ser um mundo de provas e expiações, e ao redor dela os espíritos refletem o que a gente enxerga aqui na Terra, e vai se perguntar logo: e quem é que não sofre? Então é o atendimento que se presta na reunião mediúnica aos espíritos invisíveis aos nossos olhos físicos, mas cuja maneira de tratar, de argumentar, de compreender, vai ter muito a ver com a forma harmoniosa ou equilibrada que a gente deve usar também com os espíritos encarnados. E para isso é preciso trabalhar muito bem a nossa linha de harmonia e de equilíbrio pessoal, emocional e mental. E, consequentemente, espiritual, para poder tratar bem tanto os encarnados quanto os desencarnados. Vamos ver aqui o primeiro slide que seria para o nosso estudo de hoje. Houve um problema na nossa mídia, nós vamos ler aqui na apostila
Nós estamos na página 195 da apostila, que se aproxima do seu término, 230 páginas. As reuniões mediúnicas, que se caracterizam pelo atendimento a espíritos que apresentam graves perturbações espirituais, são assim caracterizadas por Emmanuel. Isso aqui é uma referência ao livro Seara dos Médiuns, lá na página 173. Então, Seara dos Médiuns é um livro também que é muito recomendável a todos que trabalham, participem em reunião mediúnica. E nele Emmanuel faz uma relação de características desses espíritos que normalmente vêm à reunião mediúnica. Vamos ver só algumas aqui. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados, entre a negação e a revolta. Outro item. Abandonam-se à viciação e transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceita as sugestões infelizes. Vamos analisar esses dois tópicos. O primeiro deles. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados entre a negação e a revolta. Ora, como é sutil a questão da negação ou da revolta, inclusive entre nós espíritos encarnados. A questão toda é que quando nós estamos sob a veste do corpo físico, do corpo mais denso, nós camuflamos e usamos muitas máscaras para não expressar os índices de revolta, de mágoa e de desequilíbrios emocionais que normalmente nós alimentamos. Isso fica bem mais difícil quando se está desencarnado. Mas a criatura humana, para que ela expresse um nível satisfatório de percepção da vida e de interação durante a sua existência de espírito encarnado, para que ela esteja bem, no nosso ponto de vista, e aqui eu digo aqui o nosso, é o meu sobretudo, ela tem que estar relativamente espiritualizada. Ela tem que estar trabalhando um nível de percepção e compreensão da vida que não é o padrão comum da criatura humana. Porque para o padrão comum, nós vivemos num mundo cheio de contrastes, cheio de disparates, cheio de conflitos, que surgem com regular frequência na vida de qualquer pessoa. Eu vi ainda há pouco no Facebook, que ninguém costuma olhar, um videozinho pequeno sobre Jim Carrey, aquele ator bem engraçado lá de Hollywood, e que está exercendo um trabalho terapêutico com ele mesmo, através de pinturas, como uma maneira de ele superar um nível acentuado de depressão, face o fato de não ter conseguido superar a morte de sua ex-namorada. E o videozinho ele até dizendo que todos estavam expectantes que ele superasse aquilo e pudesse voltar a trabalhar como ator. Eu não sabia que isso estava vendo com ele. Mas o que houve é o quê? Faleceu a namorada dele e ele entrou no processo depressivo. Então, eu lembrei disso apenas para acentuar esse fato que realmente esse mundo, se a pessoa ainda não passou por certas provas difíceis, não precisa que ninguém jogue praga, ele só precisa estar encarnado, porque normalmente mais cedo ou mais tarde ele vai passar. Então, para se ter um nível satisfatório e de relativa continuidade,
perante uma vida tão cheia de vicissitudes, para mim não há outra saída que dê resultado melhor do que estar trabalhando o seu lado espiritual de forma coerente e decisiva sobre a condução da sua vida de espírito encarnado. Então, aqueles que vão trabalhar na reunião mediúnica, os médios, os passistas, os que trabalham na vibração, conjunto daqueles irmãos que vão para a reunião mediúnica, precisam estar integrados num certo nível de compromisso com essa percepção espiritual da vida, para poder, de certa maneira, oferecer um nível de qualidade ao atendimento que vai dar aos desencarnados. Porque senão, quando menos se perceber, chegam espíritos, como Emmanuel aqui cita, revoltados e contrariados com a situação que encontraram no mundo espiritual, e quando chega na reunião mediúnica tem médiuns que intimamente também podem estar alimentando revolta com as experiências que está tendo no campo físico. E aí, em vez de estar ali com condições de ajudar, está ali com condições de piorar a situação do desencarnado que vem pedir socorro. Então, Emmanuel aqui diz a nós o seguinte: surgem sempre na categoria de loucos, desmemoriados entre a negação e a revolta. A negação aqui, claro, abrange várias possibilidades, entre elas aquela de não aceitar o lugar e a percepção da vida que está tendo. E aliás, como nós sabemos, isso tem tudo a ver, como citamos há pouco, com os campos que semeiam as revoltas depressivas. A pessoa enfrenta uma situação que ela não admite aquilo para ela. E para ela aquilo é uma injustiça intragável. E aí ela está portas adentro para um caminho de depressão. O fato de estar numa situação existencial que diz: eu não mereço, eu não aceito. Isso ocorre com muitos espíritos desencarnados. E aí eles chegam nessa condição para serem ajudados na reunião mediúnica na instituição espírita. O outro item que a gente leu aqui diz assim: abandonaram-se à viciação e transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. É por isso que é imprescindível que todos aqueles que se envolvem no trabalho mediúnico na casa espírita, eles estejam atentos e cuidadosos sobre as metas, os objetivos, a percepção de vida que estão tendo. Porque é preciso e imprescindível mesmo que a gente tenha um certo nível de satisfação, de gratidão, de equilíbrio perante o contexto existencial nosso, para que a gente possa ajudar os espíritos que chegam destrambelhados. Porque senão, e aqui esse item nos aponta até um problema a mais, é que muitas vezes vêm espíritos vampirizadores, essa palavra usada, transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes, encarnados ou desencarnados. Então, todo o atendimento que é feito na reunião mediúnica, ele se dá, sobretudo, no psiquismo, na área de vibração magnética espiritual, de encarnados e desencarnados. Se o psiquismo nosso ou do grupo é um psiquismo forte,
intenso em termos de harmonia e bondade, não há como aqueles que vêm doentes para a reunião deixarem de ser atingidos, já que o grupo, quando interage duas ou mais pessoas com o mesmo foco para o bem, as vibrações magnéticas ali do grupo, dos dois, se dá de forma multiplicada, não é nem somada, é multiplicada. Aí ótimo, espíritos que chegam revoltados, desequilibrados, viciados, encontram um respaldo, um incentivo para o seu equilíbrio. Mas, se chegar no grupo, e no grupo tiver alguns ali, cujas experiências pessoais que estão tendo abrem campo para determinados desequilíbrios ou até mesmo certos níveis de revoltas internas, as intercessões negativas poderão deixar até o médium pior do que como ele chegou na reunião. Porque aí ele em vez de ser alguém que emite vibrações do bem para ajudar, ele vai poder se tornar um foco captador de vibrações ruins, que encontrando o campo aberto nele pelos fatores negativos que ele não resolveu com ele, faz com que ele se sinta pior. Em verdade, após cada experiência de trabalho mediúnico, que aqueles que são participantes usufruem, é para encerrado o trabalho ali, ao voltarem para os seus lares, para as suas atividades, voltarem com certo nível de satisfação, de paz, de sensações boas, não só pelo dever cumprido de ajudar espíritos, irmãos que têm vida, como também, e é claro, a vivência da chamada caridade espiritual, que tem um valor e uma importância ainda maior do que aquela que a gente faz no campo físico. Então, essa é a sensação para terminar a reunião mediúnica. Não se consegue entender, por exemplo, um médium vir para a reunião mediúnica, não se consegue entender a princípio, mas depois a gente entende. Ajudar espíritos desencarnados e voltar para casa se sentindo mal, face vibrações negativas ou, como aqui o texto aqui até cita, vampirescas, obsessivas, de entidades doentes que tivessem lhe prejudicado o campo vibracional. A não ser, e aí a gente vai entender, de ele não ter chegado bem para a reunião e de ter aberto todo o campo negativo para receber vibrações e emanações ruins. É claro que isso pode acontecer, não deveria acontecer, mas pode. Outro item aqui que Emmanuel nos cita abraçam esses espíritos que muitas vezes vêm para ser ajudados, espíritos sofredores, e aí tem abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos recessos da própria alma. Vamos analisar esse item. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos recessos da própria alma. E aqui há um enfoque que tanto é importante para nós espíritos encarnados, quanto para os espíritos desencarnados. E o que é? Culpa e remorso, que são muito associados, não resolvem nada. Pelo contrário, criam um caso novo. Quando nós tomamos uma atitude errada, prejudicamos alguém,
e a consciência nossa acusa, nós estamos sendo chamados não para a culpa, mas estamos sendo chamados à responsabilidade, o que é totalmente diferente. Porque quando percebemos uma situação de erro e não nos condenamos nem à culpa nem ao remorso, mas assumimos a responsabilidade, nós estamos propensos a aprender com o erro, não repetindo mais à frente, e nos abrindo às possíveis corrigendas necessárias, sem autopunição, sem autoflagelação e sem alimentar remorso ou culpa. Porque é muito comum, tanto para a maioria dos encarnados quanto para a maioria dos desencarnados, destituídos de uma conscientização espiritual da vida, entrarem logo num campo de punição, remorso e de sofrimento, o que na maioria dos casos apenas incentiva e acrescenta sofrimento a mais, sem resolver o problema que ele tenha criado. Mas aqui uma coisa fica muito deduzida para qualquer um de nós. É claro que para que a gente ajude esses espíritos que chegam nessa situação no centro espírita, na reunião mediúnica, é preciso que também a gente esteja trabalhando as circunstâncias de desacerto que normais à nossa vida de espírito encarnado, também de forma positiva. Porque se nós formos pessoas que com relativa frequência vivem se autopunindo e abrindo campos de remorsos, nós estamos com dificuldade de ajudar eles. A questão toda que é importante aqui a gente ressaltar é que todos nós precisamos, quer a gente participe de reunião mediúnica ou não, nós precisamos ser pessoas indutoras do bem para os outros. E para isso é imprescindível que esse bem já tenha ganhado certo nível de profundidade e de vivacidade em cada um de nós, porque senão a gente não pode induzir aos outros aquilo que na verdade a gente ainda não estabeleceu em si mesmo. E aí é que fica quase que diríamos assim, as condições sem as quais não seria bom o envolvimento com tarefas mediúnicas se as questões espirituais nossas a gente não esteja encontrando uma equação adequada. Então a pessoa que ainda dá muito campo a trilhar um campo de remorsos, de culpas, de desarmonias espirituais e emocionais, precisa resolvê-las o quanto antes, à luz do Evangelho do Cristo, para a partir daí poder inclusive ajudar outros, mesmo que estejam na esfera espiritual, a se beneficiarem. A questão toda é que a todo momento nós temos espíritos que nos acompanham, que a gente esteja numa reunião mediúnica ou não. E a gente, ou de duas uma, isso é uma coisa muito clara, o agente está influenciando os outros, ou os outros estão influenciando a gente, encarnados e desencarnados. E se nós ainda formos pessoas que alimentam um certo nível de dúvidas, de hesitações na área da vivência espiritual, a situação está difícil. E aí é quando muitas pessoas, inclusive espíritas, ou qualquer um de nós mesmos, ao se perceber com muita dificuldade de melhorar, de trabalhar a reforma íntima, de superar certas acomodações ou condicionamentos viciosos que a consciência nossa nos adverte, e a gente fica travado em resolver. Não há para onde a gente fugir dessa reflexão.
como é que eu poderei estar influenciando os outros ao bem se eu ainda nem sequer resolvi isso comigo mesmo e estou sendo influenciado pelos outros? Porque nessa área não há elemento neutro, viu? Quando a gente acha que pode estar quietamente, sem pensar em nada, a gente está sendo induzido, no mínimo, à preguiça ou a sintonias espirituais negativas, que a todo instante a nossa mente está em movimento, em ação, o nosso espírito que emite ininterruptamente os pensamentos, e esses pensamentos nossos ou são indutores ou são receptores. E em termos de receptores, para ser de valores e vibrações elevadas, só se a gente fizer a parte que nos cabe, em esforço também de elevação e de sublimidade para a sintonia com os espíritos do bem. Se não, a companhia dos espíritos inferiores é a todo instante. E aí a gente não precisa de esforço nenhum. Então, essas indicações estão aqui ainda no início do capítulo Atendimento aos Espíritos que Sofrem, a parte 2. Vamos ver aqui mais um item para concluirmos aqui as nossas observações dessa noite. O último item diz assim: podes assim vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Um dos livros que nós já citamos muitas vezes para aqueles que trabalham nos grupos mediúnicos e colocamos quase que como imprescindível é aquele livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E aqui eu lembrei do livro, enfocando sobretudo o aspecto que é bem intensificado nessa obra: o trato com os espíritos desencarnados, como se estivéssemos tratando com eles encarnados. Em termos da maneira de conversar, em termos da maneira de emitir vibrações de benemerência, de bondade, de caridade para com eles, de tal maneira a criar no campo vibratório entre nós e eles uma linha de sintonia, de abertura, de receptividade por parte deles. E aqui quando é dito a nós, vejam, podes assim vê-los e ouvi-los nos ciclos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito, carinho. É claro que é quase, podemos dizer assim, imprescindível que essa maneira de tratar a gente já tenha estabelecido com aqueles que convivem conosco no campo material, para quando está durante a reunião mediúnica fazer do mesmo modo. E aqui não se aplica só ao doutrinador, aquele que conversa com os espíritos. Se aplica a todos que participam da reunião mediúnica. Porque há na reunião mediúnica uma coisa chamada conversação psíquica, mental, de todos que estão na reunião. E essa conversação é para ser trabalhada individualmente, da mesma maneira em termos de acolhimento, cuidado, atenção e, como até o texto aqui cita, e carinho.
porque os espíritos desencarnados, mais do que aqueles que convivem conosco no corpo, sentem e percebem as vibrações do ar. Então, se aquele grupo é um grupo amoroso, acolhedor, se as vibrações da maioria que estão ali reunidos é de fraternidade, é de irmandade, os espíritos que são trazidos para o socorro percebem, sentem na hora. Mas se naquele grupo, o contingente que há, muitas vezes, formado por pessoas que estão ali preocupadas com afazeres que deixaram em casa, ansiosas por cumprir o que alguns chamariam de dever mediúnico, aqueles que muitas vezes vêm para a reunião mediúnica como se fosse uma obrigação, o que é um desastre. Porque se vai para a reunião mediúnica como uma obrigação, o nível e a qualidade de vibração nossa já está prejudicado. A pessoa tem que ir ali com a exata consciência de que é um ato de caridade espiritual, cujo beneficiário primeiro somos nós mesmos. Não só pelo fortalecimento da nossa fé e convicção do mundo espiritual, o que naturalmente vai se dando durante as tarefas mediúnicas, como também pelo fato de que são inúmeras as vezes que os atendimentos a sofredores durante a reunião mediúnica têm a participação de espíritos aos quais alguns daqueles que participam na reunião são devedores. E ali durante a reunião estão resolvendo problemas a nível espiritual que demorariam muito a resolver se não estivessem trabalhando na reunião mediúnica ali, ajudando no anonimato e muitas vezes beneficiando sem ter ideia de que ali, naquele momento, estão resolvendo intrigas, questões, desequilíbrios graves no passado, em muitos espíritos que são atendidos durante ela. Nós estamos chegando aí aos momentos de concluir essas nossas observações. Vamos continuar com esse assunto, atendimento aos espíritos que sofrem, no nosso próximo encontro. E lembrando aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, próximo domingo, em Caruaru, teremos um evento espírita lá no auditório do Shopping Difusora, que é um encontro espírita de Caruaru promovido pelo Centro Lá de Jesus. E eu lembro aqui alguns que o evento é durante todo domingo, começa às 8h30 da manhã, com a participação de um médium de pictografia. Inclusive vai ter alguns quadros que vão ser pintados durante o evento e que poderão ser inclusive adquiridos por aqueles que se interessarem. Também haverá a participação de 3 outros expositores, entre eles Alisson Guedes, que também vai estar pela manhã. À tarde estará Otávio, que vem de Campina Grande, e Dr. Bruno Danda. Então são 4 expositores. O evento tem uma entrada de R$30, que irá subsidiar a criação da sede própria do Centro Espírita Lá de Jesus. Então está aí o convite para todos. E o próximo estudo que nós iremos ter é domingo, estudo de Joana de Ângeles, 4h. Vamos agora para a prece. Esse próximo domingo, 4h, nós temos o estudo de Joana aqui. Eu irei para esse evento também, mas eu voltarei a tempo de prosseguir com o estudo aqui, se Deus nos permitir, às 4h. Vamos agora para a prece de encerramento. Vou pedir ali a nossa irmã Roseli para fazer a prece de encerramento.